Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite, querido. Boa noite, amigos, queridos irmãos. Boa noite, Tavares. Boa noite, companheiras. Boa noite, ouvintes, que são nossos seguidores semanalmente. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso estudo da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Hoje nós teremos a participação da nossa companheira lá do CELD, Centro Espírita Leon Denis, a nossa Maria Niete Nunes Pimentel. Boa noite, Niete. Boa noite, é com a grande alegria que aqui me encontro para também me unir a vocês, né? Nesse momento de grande alegria mesmo, de felicidade, por estarmos aqui para compartilhar com outros amigos que já estão aí, né, trazendo as suas colocações. É uma gratidão muito grande, né, tendo vocês, amigas que há muito tempo que eu não via, como a minha Anicé, a nossa querida Leni, que estamos sempre juntos no CELD, né, e a Olga, que também todos os domingos à noite estamos juntas, né, Olga? Muito bom. Boa noite, Leni. Boa noite, todo mundo. Boa noite, gente linda, né? Esse enorme, lindo programa. Boa noite a todos. Que possamos, com a Niete, ter um excelente estudo na noite de hoje. Graças Muito a Deus. obrigado, Niete, pela presença. Eu que agradeço o convite. Boa noite, Olga. Boa noite, queridos irmãos. Prazer estarmos juntos, né, nesse estudo maravilhoso de todos os sábados. Como sempre fazemos, né, amigos? Iniciaremos sempre com a leitura do Evangelho, que antecede o momento de preparação para a nossa prece. E o Evangelho da noite de hoje é o capítulo 8º, Bem-aventurados que têm puro coração, e serão os itens 18 e 19, mas apenas leremos os 18, que são 2 itens que pertencem à parte de instruções dos espíritos, com o título Deixai vir a mim os pequeninos. E a nossa companheira Olga fará a leitura do item 18 para todos nós, e a Leni da prece de abertura. Então, vamos a essa leitura maravilhosa do nosso Evangelho, as instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. O Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta,
ainda em infância intelectual. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade, vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. João Evangelista, Paris, 1863. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer por esse instante. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez numa noite de sábado, para estudar a Revista Espírita, essa revista que o senhor Allan Kardec tanto fez para nos instruir. E com o objetivo real de aprendermos um pouco mais sobre nós mesmos, neste momento te pedimos o apoio, a confiança, a misericórdia, a intuição para abrir as nossas mentes para a compreensão do estudo de hoje. Ilumina, Senhor, a nossa querida Maria Aniete, que irá transmitir o estudo por ela feito. E que cada um de nós, participantes, possamos igualmente ser iluminados, inspirados, para assim contribuirmos verdadeiramente, apoiando nossa amiga nesse estudo de hoje, a fim de que chegue a todos os ambientes com uma perfeita sintonia. Então, em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Allan Kardec, em nome da enorme falange de trabalhadores do bem, pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Está fechado seu áudio, Nilceia. Então, queridos amigos, nós daremos continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita, né? Jornal de Estudos Psicológicos, e estamos no mês de setembro, ano 1858. E a nossa Eniete abordará o artigo Problemas Morais, Suicídio por Amor. Então, seja bem-vinda, Aniete, a palavra é sua, até às 20h25. Até às 20... também abre o seu... até às 20h25, tá? Bom estudo para todos nós. Obrigada. Desculpa, porque eu tô lá na revista, mas estou em novembro. Olha só. Desculpa. Mas o assunto é muito... Por amor, só um momento. Além.
Mas foi estudado, tá, gente? Não se preocupem, não. Setembro. Pode. Vamos lá. Sobre o suicídio. Mas o meu está em novembro, esse estudo. Está no mês de novembro, gente. Vocês estão me ouvindo? É novembro mesmo, estamos ouvindo sim, é novembro. É porque falaram setembro, aí eu me assustei. Não, é novembro. O meu é setembro, na minha revista, a edição é setembro. A minha é novembro. Porque a Leni me passou. Então tá. Isso. Então aqui nós estamos vendo aqui, né, aonde vai trazer, Kardec nos traz o relato em relação a um homem, né, que tem firme a intenção de se destruir, de se aniquilar, de morrer. Mas é interessante é que ele não quer ser morto. Né? Ele não quer ser morto. Aí, olha, vamos ler, depois eu pego aqui a pesquisa. Porque o homem que tem a firme intenção de se destruir, revolta-se-ia a ideia de ser morto por um outro e se defenderia contra os ataques no mesmo instante em que vai cumprir os desígnios. Então, aqui é uma pergunta, né, que Kardec lança para que nós possamos entender. Então, o homem, ele quer morrer, né? Ele tem firme a intenção de se destruir, de se aniquilar por alguma coisa que ele está passando, né? Mas ele não quer ser morto. Ele quer ele mesmo se dar a cabo da sua vida. E aí, respondem a Kardec, porque o homem tem sempre medo da morte. Quando se suicida, está superexcitado, tem a cabeça transtornada e realiza esse ato sem coragem nem temor. Olha lá, ele nem tem coragem, ele nem tem temor. E por assim dizer, sem ter a consciência do que faz, enquanto que se pudesse escolher, não vivereis tantos suicidas. O instinto do homem o leva a defender a própria vida, e durante o tempo que mediria entre o instante em que seu semelhante se aproxima para o matar e aquele em que o ato é convertido, há sempre um movimento de repulsão instintiva da morte, que o leva a repelir esse fantasma, que não é apavorante, senão para o espírito culpado. O homem que se suicida não experimenta esse sentimento porque está cercado de espíritos que o impelem, que o auxiliam em seus desejos e lhe fazem perder completamente a lembrança do que não seja ele mesmo, isto é, dos pais, daqueles que o amam, bem como de uma outra existência. Nem mesmo nesse momento o homem é todo egoísta. E aí, vamos lá. Qual é o primeiro? Eu fui lá no Livro dos Espíritos, Lei de Conservação, que aí, lá na questão 704, meio de conservação, o que é que Kardec pergunta para os espíritos? Dando ao homem a necessidade de viver, Deus ter-lhe-á fornecido sempre os meios de consegui-lo. Então, aqui já está dizendo vida, né? Viver. Então, Deus nos dá todos os meios para que nós possamos, né, viver em todos os sentidos. Ele nos concede os meios necessários para que a vida possa prolongar. Porque só ele tem o direito, ele dá, e só ele tem o direito de retirar a vida. E os espíritos respondem a Kardec, sim. E se ele não os encontra
é que não os compreendem. Deus não daria ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. É por isso que eu fez a terra produzir o necessário a todos os seus habitantes, pois apenas o necessário é útil e o supérfluo nunca o é. Então, por que é que essa pessoa, né, esse espírito, está querendo tirar sua vida? Qual o desgosto que ele está vivendo? Em que situação? Aí, como mesmo aqui os espíritos respondem a Kardec, qual foi o maior dos sentimentos que envolveu a essa pessoa? O egoísmo. Porque ele só está pensando nele, ou melhor, nem nele ele está pensando. Ele nem não tem essa clareza de pensamento, de sentimento. O que vai acarretar para ele essa situação? Ele está naquele pensamento materialista? Morreu, acabou tudo? Ele está querendo realmente morrer ou se livrar da situação em que ele se encontra? Seja um escândalo, seja a situação em que ele estiver. Na verdade, como a dona Ivone fala para nós, ninguém quer morrer, quer se viver. Só que muitas vezes nós não buscamos, porque nós temos, tá? Senão Deus não teria sido misericordioso de nos dar força, coragem para vencer as nossas dificuldades. E a gente sabe que tem. O que nós precisamos fazer? Primeiramente, buscar esse amparo. Olha a mensagem do Evangelho. Deixai vir a mim os pequeninos. E ele não está falando de corpo físico, está falando de espírito imaturo, de espírito ainda infantil, que por não ter cumprido aqueles caprichozinhos que a gente traz conosco, né? E que quer do nosso jeito, como não é, então, e muitos deles vão até fazer para atingir o outro, né? Nem para atingir a si mesmo. Só que ele esquece que ele está atingindo a coisas maiores, que é a lei divina, né? A maior delas é a lei divina. Emmanuel, lá no livro Pensamento de Emmanuel, tem lá uma situação que ele fala do suicídio. E ele vai trabalhar na questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Responde os espíritos. Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, ele está transgredindo a lei. E aí, Emmanuel diz para nós: guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, antes a glória de Deus. Olha que bênção. Então, a vida é uma bênção divina para todos nós, porque sem a existência física, como podemos caminhar, evoluir, progredir para chegar à condição de espírito puro? Só através das lutas. É através de todo esse caminhar que nós vamos fazer, lutando, e que não é para sofrer. Sofrimento, escolha nossa, mas para progredir, evoluir, é para isso. É tanto que lá na questão 132, né? É a única que eu sei, tá, gente? O nome. Quando pergunta, né? Em relação à reencarnação, tá lá. É para progredir. E aí Kardec pergunta mais. Só para progredir? Ele diz não, para contribuir com o quê? Com a lei do progresso. Nós evoluímos, progredimos, aonde nós estamos, nos encontramos, aqueles que estão junto a nós, conosco, eles também, porque nós passamos a ajudá-los, mesmo que não seja com palavras, mas até pelo nosso próprio exemplo. E aí, se nós não podemos suportar as dores que nos chegam,
e que não é imposição, gente. Não é imposição divina. Ao contrário, são as nossas ações, as escolhas mal feitas no passado. E que quando chega no presente, a gente não quer assumi-los. Porque a gente planta, mas não quer colher. E aí a gente se sente abandonados, esquecidos. Eu sou tão boazinha, né? Por que eu estou passando isso? E aí a gente esquece. Não estamos aqui pela primeira vez e acredito, Deus, espero que não seja a última. Porque se for, já sei que eu fui demandada do planeta Terra. Então, quero fazer a minha evolução junto com vocês, tá? Então, é aprender, saber, e que não é ficar com aquela situação, Deus quer assim, não. Deus quer o melhor, tá? Ele criou a gente para ser feliz, não para sofrer, não para estar entristecido, nada disso. Isso foram as escolhas nossas. Então, o pensamento que o suicida tem é como se tudo tivesse contra ele. E não é. O único que está contra ele é ele mesmo. Busque ajuda. Vamos lá, quer chorar? Chora. É bom chorar, lava a alma. E trabalha um pouco nos nossos olhos, lubrifica um pouco os olhos. Então vamos aprender a sair do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Não colocar a gente como o centro de todas as coisas. Ao contrário, nós somos peças fundamentais, é verdade. Mas todos nós somos peças desse quebra-cabeça chamada vida. E cada um trazendo a sua contribuição. E aí, mas fala, também essa fraqueza moral denota a falta de fé, né? Que lá no livro de fé, isso mesmo. Das vezes transcende até esse egoísmo, né? O desânimo é uma falta grave, está lá no Evangelho, né? Então, muitas das vezes mesmo. A fé. Por isso, né, o Nicé e os demais, Jesus, no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele traz para nós esperanças e consolações. E ele ainda diz: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não disse que tirava de nós, mas nos aliviaria para quê? Para a gente ter coragem, ter força e continuar a nossa caminhada. Mas é preciso que a gente vá até ele, não é isso? E como é que eu posso ir a Jesus? É orando, tendo o hábito da oração. Nós temos anjo de guarda, protetor. A gente conversa com eles, a gente se coloca junto deles para poder eles nos auxiliar, porque eles estão nos auxiliando o tempo todo. Mas a gente é tão cabeça dura que muitas vezes, quando vem alguma intuição, alguma coisa, isso não é meu. Mas a gente acolhe as coisas ruins, né? A gente acolhe as ideias más, né? A inveja, o ciúme, as intrigas, tudo isso a gente acolhe. Em vez da gente se libertar disso e buscar o caminho com Jesus. Não é o caminho, a verdade e a vida de todos nós? Aí Emmanuel segue dizendo para nós assim, está nesse livro, Pensamento de Emmanuel, lição 35, tá, gente? Ele diz assim, eu vou pulando, tá? Porque ele tem várias coisas falando. Ele diz, só Deus dispõe do direito à vida, por intermédio de suas leis. Lembram os instrutores espirituais, ao ser ventilado na codificação o assunto. Estudaremos dolorosos tempos e com a esperança de que seja ele um incentivo à vida, por mais difícil se nos afigure, era partindo dos seguintes postulados. Aí ele vai trazer diversas coisas aqui, né? Causas frequentes do suicídio. Por que é que tanto suicídio? Por que está acontecendo? Falta de Deus? É porque eu me sinto tão além de tudo isso? Ou porque eu só estou aqui vivendo a materialidade das coisas? Se eu tenho esse olhar só para coisa material realmente,
fica fácil eu, né, dar cabo da minha vida. Porque eu não estou com dinheiro para comprar o carro do ano, eu não posso fazer aquela viagem que tantas amigas fazem, viajando pelo mundo afora, tenho que contar moeda para da minha passagem, até não pago mais, né? Já tenho cartãozinho de idoso, né? Então, são coisas. Se a gente, quando é tanto que os espíritos, quando eles trazem o seu depoimento na espiritualidade, eles dizem, por essa bobagem, eu dei cabo da minha vida. Porque aí eles têm um outro entendimento, né? Quando despertam, né? Que não é imediatamente. Sabe? Quer falar, Leni? Eu ia dizer que a gente também não pode esquecer, que eu não sei se você já vai falar na pergunta 2, já vai passar para a pergunta 2, não? Vou para 2 ainda. Então tá. Não, tá, tudo bem. Porque ainda tem a questão também do envolvimento espiritual, não é? Eu vou trazer até o caso dos dramas de obsessão, tá? Da dona Ivone e do Amaral Pereira, que ali a gente vai saber por que acontece todo aquele envolvimento do suicídio, né? E aí vamos lá para o 2. Gente, vocês vão pontuando, vocês vão falando, me ajudem, tá? Tá bom? Olha lá na pergunta 2. Aquele que é desgostoso da vida, embora não querendo suicidar-se, deseja que sua morte sirva para alguma coisa, é culpável de a buscar no campo de batalha ao defender o seu país? Vamos ver. O que vale é a intenção, né, gente? É a intenção. E o próprio Evangelho não tem uma lição falando daquele que vai para as batalhas não para defender o seu país, mas porque ele está querendo sair da vida e como ele não tem a coragem, ele se coloca numa guerra para dar cabo da sua existência. E vamos ver o que os espíritos respondem. Na Sociedade de Paris, né? E responde Kardec. Sempre o homem deve seguir o impulso que lhe é dado, qualquer que seja a carreira que abrace, seja qual for a vida que leve, é sempre assistido por espíritos que o conduzem e dirigem malgrado seu. Ora, intentar contra seus conselhos é um crime, visto estarem ali para nos dirigir. E quando queremos atuar de modo próprio para nos auxiliar. Entretanto, se o homem arrastado por seu próprio espírito quer deixar essa vida, logo é abandonado, reconhecendo mais tarde sua falta. Ao ver-se obrigado a recomeçar outra existência para elevar-se, deve o homem ser provado conter suas atitudes por um entrave em seu livre-arbítrio. Seria ir contra Deus, e as provas, nesse caso, tornar-se-iam inúteis, porque o espírito não cometeria faltas. O espírito foi criado, simples e ignorante, para chegar às esferas felizes. É preciso, pois, que progrida, eleve-se em ciência e em sabedoria, não sendo senão na diversidade que adquire um coração elevado e melhor, compreende-se a grandeza de Deus. E é interessante que antes de falar eu peguei aqui Antônio de Pádua, o livro Antônio de Pádua, tem quando ele vai falar aqui sobre Antônio de Pádua, trazido pelo o médium Almerindo M. de Castro, né? Ele vai falar na questão de uma dona de casa, uma moça, no meu velhinho, está na página 102. E ele vai trazer a história de uma senhora jovem, casada, mas que era muito maltratada pelo esposo. Muito maltratada mesmo.
de chegar o momento em que ela tenta tirar a vida dela. Ela espera o marido dormir, vai para uma parte da casa, arruma lá um laço, uma corda, um negócio para se enforcar. Só que na hora que ela vai colocar a corda no pescoço, batem a porta. E ela vai atender. Ela tira a corda, né, e vai atender. Quem eram esses dois? 2 franciscanos. Eram 2 franciscanos. Ela era devota de Francisco de Assis. Ela orava muito a Francisco de Assis. Mas o ser humano tem as suas fraquezas, né? E ela estava cansada de sofrer. Então, naquele momento, e a gente sabe que temos companhias né, de outras existências e que fazem com que a gente se desvie do caminho reto. E aqui ela vai atender aqueles 2 franciscanos, abre a porta, eles entram, ela vai preparar um lanchinho para eles, olha só, tem a misericórdia de Deus, né? E aí, com tudo aquilo, ela começa. E aí, deixa eu ler só para não fugir um pouco do que eles vão fazer. E é interessante que eles começam dizendo que não é milagre. Olha só, para tirar a ideia do milagre já, né? Que não é um milagre. Um dos milagres celebrados, um levou de Santo Antônio, a sua aparição ao doutor teólogo Tomás Noé, não é aqui não, é o outro lado. Assim, fora do milagre de curar doentes que foram ao túmulo pedir ao cadáver enterrado remédio para os seus males. O espírito de Santo Antônio de Pádua fez muitos prodígios benéficos, verdadeiros, fruto de caridade, bem característico da ação benfazeja que o espírito de luz exerciam por seu intermédio. Aí ele diz, na vila de Serpa, em Portugal, havia uma certa Sara, devota sincera de São Francisco de Assis e de Santo Antônio de Pádua. Mal casada, sofria torturas, olha, não era coisinha pouca não, era torturas, tá? Do marido, a tal ponto que resolveu o suicídio. Certa noite em que o esposo permaneceria, aliás, ele estava fora de casa. Depois de recolhidos os da família, Sara preparou um laço de corda para o enforcar-se, mas ao enfiá-lo ao pescoço, ouviu bater com um estrondo a porta, obrigando a atender aos visitantes, que eram 2 vestidos de franciscanos. E Francisco de Assis e Santo Antônio, eram eles 2, tá? Em espírito materializado, acolhido com as atenções que mereciam, embora Sara não soubesse quem eram os 2, desconhecidos, e sendo-lhes a servida ceia, encaminharam a conversa para o temor de Deus. Naquele tempo não se amava a Deus, né? Não se tinha essa ligação com Deus pelo amor, mas era pelo temor, né? Foi como a igreja nos colocou. Temer a Deus, não amar a Deus. E aí eles foi pelo caminho da fé dela, né? Eles não iam utilizar outra forma que não fosse aquilo que ela conhecesse. E aí ele diz, aí ele vai e fala, né? Acendendo-lhe, servindo-se, assim. E aí ele diz assim, e sendo-lhe servida a ceia, encaminhava a conversa para Deus, o caminho das virtudes, o valor da paciência, das aflições da vida, falando de tal modo que Sara mudou inteiramente. Eles foram ali evangelizando ela, né? Mostrando as consequências que aquilo ia acarretar na vida dela. Que momentos são esses? Que horas são esses? Que dias são esses que você passa e que está te afligindo em vista de um futuro melhor, de um mundo de libertação? E aí, de ideias chegando a sentir-se
criminosa se ela se matasse, né? Só pela intenção que tivera de suicidar. Algumas horas depois, os dois espíritos apareceram em sonho ao marido, dando-se a conhecer, adormecendo severamente e fazendo compreender as terríveis responsabilidades que lhe adviriam perante Deus, se tornasse culpado do suicídio da esposa. Então, eles vão até ela, conversa com ela, depois vão se apresentar ao marido dela, ele dormindo, mostrando a responsabilidade. Ela teria a responsabilidade? Sim. Mas ele talvez tivesse... Oi. Ela tinha uma bela de uma proteção espiritual, não é, gente? Nossa! Logo dois, hein? Aí, não foi um, foi Aí a Gláucia está perguntando o nome do livro. Que nome, qual é esse livro? Antônio de Pádua. Antônio, é Santo Antônio de Pádua, não, é Antônio de Pádua. Porque é comunicação de Pádua e o médium, que traz é Almerindo N. de Castro. Tá? Obrigada. É pela febre, é da febre, tá? Oi, fala, Aulinha. Os franciscanos fizeram o serviço completo, né? Nossa! Porque depois... Como é que vai ser com esse esposo? Como é que ela vai resolver? E pois é, né? Ele vai até no sonho e mostra para ele que se ela sair da vida pelo suicídio, que ele será o responsável. E o que acontece? Ao acordar, ao despertar, ele vai mudando. E ele começa a tratar ela com amor, com carinho, com cuidado. Aquele homem de antigamente não era mais ele. Porque os espíritos passam para ele a responsabilidade pelos atos que poderia acontecer. Então, a gente vê, né, o que como se diz, o que acontece na prece. Quando nós oramos, ela estava ali agoniada, aflita, porque ela sofria torturas. Eu, nessa encarnação, não sei o que é isso, já passei, deve ter passado. Mas nessa eu não sei. Mas uma palavra agressiva não machuca, gente? Nos fere? Não é verdade? Agora imagina, além da palavra agressiva, violência física. Que a gente sabe que acontece muito. São os infortúnios ocultos aí, que estão dentro dos lares, da família, e que muitos de nós não conhecemos o que é isso. A gente está vendo femicídio aí a 2, 3 por 4. Tantas violências, né? Desde o momento em que você não queira, né, ter um ato sexual com teu parceiro, com teu marido, e que se isso acontece, é uma agressão. É uma violência. Então, a gente tem que estar atento para as coisas. Por isso, devemos estar em oração, orar, mas fazer a nossa parte. Não é só orar não, tá, gente? É orar e ver o que eu posso fazer. Mas nunca buscar. Gente, faltando 10 minutos, me avisa que eu quero dar uma comunicação da Dona Ivone, tá? Fale. Niete, essa personagem, né, ela tinha, logicamente, a fé dela católica, mas nós que temos o conhecimento espírita, né, apesar das adversidades, como conhecimento espírita, ele nos sustenta, não é mesmo, gente? Então, e como? Fazendo, né, lógico, da doutrina, né, alheia, mas a doutrina espírita é esclarecedora, apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos, todos nós, porque todos nós temos dificuldades perante a lei, mas a doutrina, ela nos apresenta um horizonte de esperança, não é isso? Com certeza, e que a gente vai nos levar a mostrar o quê? Adianta eu tirar minha vida? Porque eu vou tirar a vida física, a espiritual ela continua, e aí, em vez de eu me melhorar, eu agravo mais a minha situação. Exatamente, e a maior decepção justamente do espírito que se suicida é ele perceber que ele não perdeu a vida.
A Isso maior mesmo. decepção dele. Eu acho que está isso no livro Memórias do Suicídio. Não, é livro dos espíritos, é o desapontamento. Desapontamento. Livro É. dos Quando ele... Livro dos Espíritos, exatamente. a Olha 957. só, 957. no livro O dos maior é o Espíritos, desapontamento. nós temos várias questões que vai nos trazer a isso. Não vai dar tempo, mas eu posso passar aí para o pessoal que tá para depois buscar, né, para se aprofundar. Na questão 258, aliás, 257, 376, 758, 943 e a 944 também, aonde ele fala de gozos, né? Quando ele vai trazer para nós a questão das penas e gozos terrestres, não é isso? Ele vai trazer, e aonde ele vai falar do suicídio, falar para nós. Porque quando eu penso que eu dei cabo da minha vida, que eu exterminei, estou mais vivo do que nunca. E quantos são os que cristalizam aquele momento e fica anos e anos vivendo aquela situação? É o tiro que eu detonei no meu ouvido, é a faca que ou mesmo quando eu me joguei debaixo de um trem, né? De alguma coisa para dar cabo da vida, eu vou viver até o momento em que se a gente veio para viver tantos anos e na metade dessa idade eu dou cabo, então são mais a metade de anos fluídico que eu tenho. Olha essa carga, né? Ali a energia, o fluido vital ali, que nós vamos... E aí a gente vai ver casos de crianças que nascem, não é todos, tá, gente? Doutrina espírita não é um retratinho 3x4. Mas vamos ver casos de criança que vai embora cedo, retorna à pátria espiritual. Muitas vezes eles vêm fazer o complemento daquela encarnação anterior. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí, olha só, o tempo corre, né? É até que horas, gente? É até meia-noite? Até 8h25. Não, a noite é uma criança. Até as 20h30, até as 20h30. Ah, tá bom, então. Então tá. Aí vamos... Oi. Nesse livro, Dramas da Obsessão, quem quiser, da Dona Ivone do Amaral Pereira, nós vamos encontrar o caso de suicídio numa família, que vai o pai e depois vai a filha, e o filho já estava para também se suicidar. Mas aí a intervenção espiritual é muito grande, né? E tendo um espírito que conviveu com eles, como a Esther, que era sobrinha dele, né? Que desde pequena, os pais dela também, isso tudo está envolvido no momento da Inquisição no planeta, né? Principalmente a Espanha, Portugal e Itália. E caiu um pouco aqui no nosso Brasil, tá? Lá pelas Minas Gerais. Então, o que acontece? Esses espíritos encarnam. E aqueles que foram seus algozes no sofrimento, eles também encarnam, e aí vai aquele que é o que a Leni estava falando, quando nós somos, né, objetos de obsessões na cobrança, que não é a lei de Deus. Olha só, é tão interessante que nesse livro, olha o que é que Dona Ivone diz aqui. Eu lembrei quando ela diz assim, o suicídio não é uma lei, não sendo por isso mesmo imposto a quem quer que seja pela harmoniosa legislação divina. Como seriam, por exemplo, o resgate e a reparação da prática de um ato mau ou a morte natural do corpo físico terreno. Contrariamente, ele é o ato reprovado pela mesma legislação da inteira responsabilidade de quem a pratica. E crendo, meus amigos, conquanto o conferientes dos suicídios no vosso planeta se apresente calamitosamente os obreiros do mundo invisível, tudo tentam para dele desviarem os homens, fazendo com muito esternecida boa vontade. Cumpre, no entanto, a estes cooperarem com aqueles a fim de que tão complexo
malefício, atestado deplorável da superioridade humana, seja definitivamente banido da sociedade terrena. Olha o trabalho que esses espíritos têm para desvincular o pensamento, a ideia. E aí, nesse livro, a gente vai encontrar o plano espiritual junto a essa família, para retirar, porque o pai, ao se suicidar, fica dentro de casa. O espírito, não é o corpo foi sepultado, mas o espírito fica dentro de casa, e aí a filha se suicida porque passa a sentir todas aquelas emanações, vibrações, né? E sem contar que por trás de tudo isso era o espírito daqueles homens que foram da família, do lado do Timóteo, que foi sacrificado através das torturas, dos abusos, de tudo, e que ele vai para a vingança. E aí ele se coloca ali dentro, e o que acontece? Roberto era um mentor espiritual que estava ali para trabalhar, para tirar aqueles espíritos que ali estavam promovendo o suicídio daquela família. E eles contam com o amparo, a proteção de Esté. Esté, que era a sobrinha de Timóteo, mas era um espírito elevado. E ela então ele sabia que com ela eles poderiam confiar, porque a família aceitava. O tio, o primo, a prima e o irmão, o filho, que já estava... Gente, é doloroso, dói muito, mas uma coisa que a gente, quando dá essas aulas, a gente sempre pede, não tome partido. Porque quando a gente começa a estudar, a gente já começa a ver a maldade, né? A violência, a agressividade, e começa a ver e tomar partido. Não toma partido. Nós estamos traduzindo... Niete, essa sua fala aí é muito importante, porque a gente tem que aprender a ter essa visão generosa. Sim. Né? A gente tem que ter o cuidado de não fazer julgamentos. Sim. Né? Porque Jesus já recomendou a gente não julgue. Não é? Porque a gente tem que aprender a ter essa generosidade no olhar, né? E no sofrimento do irmão. Porque não é fácil. Eu fico assim pensando, quando a gente está estudando o livro Memórias do Suicida, a gente observa o quanto é doloroso a pessoa estar fechada em si mesma, como ele fala aqui na questão 2, né, do livro da Revista Espírita. Da Revista Espírita, ele se fecha em si mesmo, e aí, fechado, ele impede o auxílio dos guias espirituais. Então, isso aí, não é, que ele foi colocando aqui para a gente, né? Ao intentar contra seus conselhos, intentar contra os conselhos do guia espiritual é um crime. Olha que coisa interessante. Por quê? Né? Aqueles que estão, os que estão interessados, que ele dê cabo da vida. Oi. Niete, você está com o celular ligado próximo? Está dando uma... Não, tem não. Deixa eu só fechar aqui e dar um empurrão na janela, que eu estou perto da janela e eu moro na rua principal. Ah, então deve ser isso. E caiu. Fechou e caiu. Daqui a pouco ela volta. Então é isso, não é, gente? A gente tem que ter esse cuidado mesmo, esse sentimento. O sentimento da gente deve ser um sentimento, a gente aprender a ter um sentimento de não julgar, como ela colocou, né? Não ter esse julgamento frio, severo. Oi, fechou, né, Niete? Voltou. Sim. Melhorou agora. Bastante, Niete, melhorou bastante. Gente, era porque rua mesmo. A rua, eu moro na rua principal aqui na Luiz Beltrão, então o movimento é triste. E aí, qual é o interesse dos algozes? Daqueles que estavam se suicidando? Era afastar toda a ajuda que eles pudessem receber. Quando eu oro, eu estou pedindo socorro, eu estou pedindo ajuda. E aí a ajuda vai chegar. E aí é o que eles não queriam. Primeiramente, ele isola.
Vamos lembrar da fascinação? A fascinação faz isso, né? A obsessão pela fascinação, ele faz isso. Eu não vou contar, olha, a Leni tá... Porque a Leni vai me orientar. Não, Niete, não segue esse caminho, não faça isso, vamos lá, vamos fazer. E é o que eles fazem. Então, primeiramente, você se tranca em você. É um cuidado que nós temos que ter. Quando não queremos sair à rua, quando não queremos ver ninguém, não queremos o contato com o outro, não consigo orar. Hoje em dia, a gente tem a questão de todas as preces, olha lá, em áudio, né? Temos o Evangelho em áudio, temos o Livro dos Espíritos. Então, se eu não estou com essa força, eu vou buscar. Buscar, não tem como. Então, Mas, às vezes, buscar a pessoa... E aí é interessante essa questão, porque quem convive com a pessoa deve ficar observando, porque ela vai dando sinais, não é? A gente vê isso, que vai dando sinais, e a gente tem que estar atento, se afastar das pessoas, não querer convívio. Isso tudo é para que a gente fique atento, porque depois a gente vê relatos de pessoas, poxa, ele deu tantos sinais e eu não dei atenção. Né? Então, a pessoa que está, o ente querido, ficar com a culpa, com aqueles sinais, que a pessoa vai sinalizando devido ao comportamento. Fala aí, Nilcele. Leni, é como você falou, há casos e casos, né? Então, é difícil, né, nós, vamos assim dizer, tecermos assim, comentários, julgarmos, né? Porque, às vezes, são processos seculares, como é o caso Dramas da Obsessão. Não é um caso de hoje, nem de ontem, é um caso de existências transatas de séculos atrás. Então, nós 400 anos atrás. Olha só. Né? Então, a gente verifica que há situações, há assédios que são tão profundos que a criatura não tem condições de pedir socorro, nem tampouco orar. Como você colocou, às vezes até um caso não de fascinação, mas de subjugação. De subjugação, justamente. Né? De usufruir da sua vontade. Então, o espírito ele já manipula esse atributo divino soberano que é a vontade. Né? Então, complicado. Nós vamos ver, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, né? o Leni, você, Niete, né? Todos nós, né, estudamos essa obra, nós encontraremos que o grupo de Camilo é até orientado para não se aproximar dos encarnados quando eles vêm à Terra, porque mesmo sem eles desejarem, terem a intenção de, as emanações Exatamente, excelente lembrança, exatamente. Essa questão toda, né? As causas, né, são inúmeras e delicadíssimas, né? Delicadíssimas. É como o Altivo colocava em Niete, Leni, isso é questão, às vezes, para guia. Não é para a gente. É por isso que quando chega uma pessoa que diz, foi covardia, foi isso, não digo, não sei. Eu não sei o que passa nessa alma. Mas eu não sei o que passa nessa alma. Eu acho interessante que outras vertentes religiosas não permitem nem que os parentes... Não é? Orem. Não sei se ainda está assim, né? Eu já ouvi dizer que já estão orando, mas a gente lembra que quando a irmã do Divaldo, né, quando a irmã do Divaldo se suicidou, que a mãe dele vai chorando para a igreja, pedindo para que o padre possa recomendar aquela alma, tá? E tudo, e ele diz que não pode. Que não, que a alma dela já está perdida. Não dá. E aí, o que ela faz? A mãe do Divaldo diz, já que não tem como ajudar a minha filha, eu estou saindo daqui. Ela trabalhava na igreja, cuidava de tudo. Ela diz, eu vou sair, porque eu vou cuidar da alma da minha filha. Então, tá vendo? Então, isso aí é uma coisa muito séria, né? Porque são julgamentos que a gente faz e a gente não sabe a história, como essa história aí são séculos de envolvimento, séculos... Não é? Por isso que Jesus é muito criterioso, gente.
Olha o que ele diz: não julgue, não julgueis. E isso Até porque a gente não sabe, a gente amanhã pode estar envolvido com essa situação. Há uns anos atrás, houve um caso com a filha do meu primo. E aí, quando ele me ligou, a Francisca falou... está bem atualizada aqui, ó. A Francisca Liduína está dizendo para a gente que o catolicismo já mudou esse entendimento. Já. Aceita esse nome para a missa. Que beleza. Graças a... Evolução, né, gente? Evoluir, né? Porque eu não sei se você se lembra, dele, né, a Leni, quando a gente trabalhou A Loucura e Suicídio, capítulo 5, o Encontro de Jesus, bem antes da pandemia. Nós fizemos o encontro. Foi onde a gente recebeu para a vibração, antes do dia do encontro, da dona Ivone. Foi ela quem foi levar para a gente, através do Joaquim. Gente, eu vou ter que ler aí para vocês, porque é uma coisa assim muito confortante, consoladora. E aí, essa filha do meu primo, a mãe dela até hoje está acamada. Por quê? Ela não deu sinal para ninguém. Essa não deu sinal para ninguém o que ia fazer. Era uma menina que se mostrava alegre, feliz, casada, mas como o esposo estava complicando a vida dela e prometia desgraçar a vida do pai e da família dela, ela preferiu, olha só, ela, lá com os entendimentos dela, porque o que ela fez? Ela, como era enfermeira formada, ela sabia como poderia manipular os medicamentos e se suicidar através disso. E foi no dia que ela estava mais feliz que aconteceu. Quando entraram no quarto, ela já estava, como é que se diz, desmaiada, ficou mais de uma semana e não conseguiu resistir. E aí, você vê, você não sabe como é que... Você pode estar conversando com a pessoa e a pessoa está ali rindo, brincando e depois... Aí vamos lembrar dessas pessoas que fazem selfie, que está sempre muito alegre, muito feliz, e depois a gente vê as notícias. Então é um cuidado, gente. Temos que orar. Oi, fala. Aí você veja a importância do culto espiritual, né? Para sanear, né, os miasmas, né, que, logicamente, poderão permear-nos e prejudicar-nos. Essa semana, nós tivemos a oportunidade, gente, de lermos o caso do Donatista, lá do livro, né? Todos vocês conhecem, Eurípides, o Homem e a Missão, né? Caso algum internauta nunca tenha ouvido, é um livro, né, que foi escrito por Corina Novelli, né? Biografia de Eurípides Bassanufo. Então, lá, vejam só, nós que trabalhamos em reuniões de orientação aos desencarnados, que antigamente recebia a denominação, né, reuniões de desobsessão, nós muitas das vezes queremos que o espírito permaneça na casa, que ele aceite as nossas colocações de imediato, né, na primeira vez que ele está sendo socorrido. E, no entanto, Eurípides, com o caso Donatista, foram quase 3 anos de doutrinação. 3 anos! Nós não fazemos ideia do que seja isso. E ele era um espírito inteligentíssimo, e lá consta que ele foi assassinado, perseguido e assassinado pela Igreja, instituição católica, no século IV. No século IV. Gente, esse espírito estava nada mais, nada menos que 1.600 anos desencarnados. E ele... Para você ver, né? Aí você vê. E está lá no livro, o que ele fazia? Ele procurava desarmonizar casais, ele procurava desarmonizar amizades. Então, a pessoa, né, convive muito bem com o outro, aí qualquer palavrinha, qualquer situação, você cria animosidade pela pessoa. Uma pessoa que antes você nutria simpatia, então você, né, deixa de utilizar os ensinamentos cristãos, a indulgência e tudo mais, a necessidade de reconciliar os adversários, e você se afasta, né? Mas isso tudo é provocado, desculpe a expressão, na surdina, de forma silenciosa, por esses espíritos
que eles vão infiltrando, né? E se infiltram silenciosamente em nossos pensamentos. Então, isso é muito sério. Então, veja esse caso, Niete, riquíssimo, que você trouxe dessa criatura que, aparentemente, né, ela se apresenta tudo bem, como bem, mas nós não sabemos, né, o que o interior dela, o que acontecia com ela, né? Exatamente, né? Exatamente, das emoções dela. Então, a gente verifica como há espíritos inteligentíssimos e que, muitas das vezes, eles atuam não por terem uma rixa conosco, uma diferença conosco, mas, às vezes, em função da tarefa que executamos. Isso aí. Basta ver o livro acontecer. O livro aconteceu na Casa Espírita, não é? Exato. É um livro que a gente tem que estar sempre estudando, vendo como é que eles são. Eles vão sondando, né? Porque, como uma vez o Espírito falou, que não tinha nada contra as pessoas, mas era contra o trabalho de Jesus. Exato. Olha só. Olha só. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Aí lá no capítulo... Oi, fala, Aldinha. Se não consegue atingir o trabalhador, né? E atinge um familiar, uma pessoa próxima, né? Para desarmonizar. Isso é muito sério, né? É por isso que... prestando atenção nisso. É como a Nilceia falou, o culto do Evangelho. A gente tem que aprender a fazer esse culto até de urgência. Não ter mais só um dia. Por que a gente não pode trazer Jesus todo dia ao nosso lar? Né? Não precisa tanto tempo. Poucas horas, mas mostrar que aquele lá ali está sobre a proteção, o amparo de Jesus. Mas é preciso. Não basta eu deixar uma Bíblia aberta, né? Lá no canto lá do mundo, empoeirada, né? Eles são contra a causa, né? A causa espírita, a causa, seja ela qual for. Né? Olha que interessante, né? Como Deus é misericordioso. Nós tivemos uma fase dolorosa que foi a pandemia, mas, no entanto, nós tivemos acesso, né, à rede social que nos facilita a trazermos o Cristo para dentro de casa. Então, muitas pessoas não têm a prática do culto do Evangelho no lar, mas a cada live que ela assiste, com leitura do Evangelho, com prece, é um culto. E ela está auxiliando a vamos dizer assim, instruir as inteligências desencarnadas que estão habitando na casa dela, né? Então, com certeza. E o interessante sobre esse ponto que você fala, sobre até mesmo a parte do donatista, né, lá do nosso querido... A missão e o homem. Vamos ver uma coisa, né? A pessoa que está conversando com o espírito irredutível, ela tem que mostrar para ele uma nova proposta de vida, né? Uma nova visão da vida, porque às vezes ele está tão fechado num pensamento único, fechado num sentimento único, que ele não se permite abrir a mente para outras propostas. Então, a gente não precisa ter pressa, porque geralmente as pessoas são muito ansiosas. Ele tem que ficar. Não, a gente tem que mostrar a ele que tem que ter uma proposta de novo. Meu irmão, olha por esse lado. Eu gosto muito daquela passagem de Jesus, quando Jesus fala para Pedro, joga a rede para outro lado. Não é? Sim, eu falei do outro jovem. Eu adoro essa passagem, porque às vezes você está focando num ponto único e aquele ponto não está te mostrando nada. E você tem que abrir a sua mente e jogar a rede para o outro lado, porque pode vir coisas bem melhores e boas. Então, é abrir a mente, possibilidades, né? Essa é a questão, novas possibilidades, né? É a mesma coisa que você está vivendo as situações, problema seríssimo, e vocês, e a gente,
Em vez de focar solução, a gente foca só o problema. Então, o problema parece que vai crescendo, vai cada vez mais aumentando, porque em vez disso, vamos buscar a solução. Eu vou orar, Senhor, está acontecendo, estou lutando, o Senhor está vendo, não está? Então, mas aí vamos buscar solução e não ficar limitando aquele problema, porque cada vez mais ele aumenta. Parece que ele vai nos dominando e a gente não vê saída. É quando muitos buscam suicídio, né? E lá no Evangelho, capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, lá no 14 ele vai falar sobre o suicídio e a loucura, quando ele diz que a calma e a resignação adquirida na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Ó, eu sou estagiário, eu não sou daqui, eu estou aqui. O que é que eu vim fazer? Eu vim aqui para aprender, para crescer, evoluir, né? Eu sou filha de Deus. E aí, não dá uma diferença na nossa vida, gente? Não dá uma diferença? Eu sei que o que eu estou passando é necessário para o meu crescimento, para a minha evolução, mas eu vou trabalhar a minha. Então, é diferente para aquele que só vê a dor e o sofrimento e ainda coloca em Deus, é Ele que quer, não é Ele que quer, mas Ele permite. Por quê? Por que Deus impõe a encarnação? Porque ele objetivo o quê? Qual o objetivo real? É o filho. Se aquele filho com o Criador, com Cristo e com ele também. Então, porque tá tão bom lá aqui no mundo espiritual, por que eu vou botar um corpo de carne? Eu não, vou ficar aqui, vou lá para aquela luta maluca? Não. Filho, mas você tem que crescer, você tem que evoluir. Aqui você não vai, você vai evoluir aqui, mas você não vai passar nas suas provas. Vai, veste uma vestimenta, você não está só, você nunca está só, porque nem para nascer, nem para morrer, a gente está só, né? Mas a gente está onde? De acordo com aquilo que nós buscamos. Quem é que nós buscamos? E aí a gente vai ter. A misericórdia de Deus é infinita. Estou vendendo aqui o peixe já para o encontro de domingo, tá? No dia 9, o encontro da obra social. Reencarnação. Um projeto divino de luz. Olha só, gente. Antônio de Aquino, tá? É quem nos diz isso. Então, olha só, tudo que é de Deus, vem de Deus para nós, é para o nosso bem. Tudo é para a nossa felicidade. Não é para dor, para sofrimento, não é nada disso. A gente é que se desvia do caminho. Então, quando ele diz que... Abrindo parênteses, por favor. Explica para as pessoas como elas poderão participar desse encontro. Ah, desculpa! Podemos... Olha, quem quiser vir assistir o presencial, tá muito bom, gente. A gente vai ter o departamento de regeneração. Aliás, o departamento da reencarnação, tá? Mostrando, temos mais... Está muito gostoso. E aí, o que acontece? Vocês podem se inscreverem, né? Através do CELD, www.celd.com.br. Façam suas inscrições, se quiserem já chegar e estar com suas inscrições feitas. Se não, pode fazer na hora ou nos assistir através do YouTube. Olha, então, a Rita está falando, gente, eu vou falar isso no final. Não então tá, já pronto, já foi. A Vilcena me avisou, eu vou. Sou bocuda. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, ele nos convida a ter calma e a ter resignação. E é o que a gente muitas vezes não tem, né? A gente quer tudo apressadamente. A gente não pensa nas atitudes que a gente vai fazer. A gente vai pelo impulso. E quando eu não penso, eu não reflito, esse impulso me leva a dor e a sofrimento. Pensa, é isso que eu quero para mim? Não, isso não dá agora. Então vamos ter paciência, confiar na misericórdia de Deus, que o melhor está para chegar. Tenha certeza.
E aí nós vamos lá de novo na revista, que é a Hora Acorda, e eu tenho que trazer Dona Ivone ainda aqui, gente. Então, lá no 3, pergunta se fala. Um dos assistentes observou que parece ter havido uma contradição entre essas derradeiras palavras de São Luís e as precedentes, quando ele disse que o homem pode ser impelido, conduzido a um ato, né, no caso de um suicídio, de um assassinato, de uma morte, que ele vai buscar, ao suicídio por certos espíritos, que a isto os excitam. Neste caso, cederia ao impulso que lhe seria estranho? E respondem, Kardec responde a eles, né? Não. Aliás, é os espíritos que respondem. Não há contradição alguma quando disse que o homem impelido ao suicídio estava cercado de espíritos que a isto o solicitavam. Não me referi aos espíritos bons, olha lá. Vamos ver a classificação desse espírito. Aos espíritos inferiores, que nem todos os inferiores são maus, tá, gente? Que é inferiores na questão da ignorância dos conhecimentos. Que nós somos espírito ainda numa faixa inferior. Aí que a gente diz que é espírito perfectível, né? Nós ainda não somos espírito na classificação dos bons espíritos. Mas nós já estamos no... Se Kardec fosse agora arrumar outro livro dos espíritos, a gente já estaria em outra categoria, né? Porque a gente está em uma forma o quê? Nós já somos aqueles espíritos que já buscamos o bem. Nós estamos aqui estudando, não estamos? Não poderíamos estar fazendo outra coisa? Não. Nós estamos buscando nos esclarecer para poder aplicar em nós essas leis, esses conhecimentos para nós. Por quê? A gente quer ser feliz. Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. E aí, existe aqueles espíritos que, por estar infelizes, e como já Nilce falou, a nossa Leni também, muitas vezes não é nada contra nós. Alguém, vamos trazer para nós encarnados a questão da inveja? Por que Nilce é tão feliz e eu não sou? Não é? E aí eu começo a martelar a mente da Nilceia. Que é uma obsessão, não vou não, tá, Nilceia? Desculpa. Que é uma obsessão, né, de encarnado para encarnado. Agora imagina a obsessão do desencarnado, que eu não vejo. Por isso Jesus falou, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho. Né? Por quê? A gente não vê, não percebe, eles vão lidar sutilmente. Fale. Uniete, algum tempo, foi o ano passado que ocorreu isso comigo. Porque eu já substituí as músicas, não, eu gosto de música, pelos estudos online, né? Que eu gosto, né? Eu gosto muito. Então, eu paro todas as vezes, quando o estudo abre com a leitura do Evangelho e a prece, eu paro o que eu estou fazendo, sento e acompanho a leitura do Evangelho e a prece. Depois volto à atividade que eu estava desenvolvendo. Aí, de uma feita, eu ouvi um espírito falar assim, nessa casa só se reza. Ele aborrecido, né? Ele reclamou, nessa casa só se reza, né? Porque a cada início de estudo, né? Eu sento, ouço o Evangelho, faço a prece e volto às atividades. Então, veja bem, um espírito de passagem, ou veio comigo da rua, ou veio com meu neto, não sei, ele poderia permanecer e iniciar até um processo de assédio. Então, quer dizer, ele se desagradou pelo hábito, né, que ele assistiu. Né? Aí eu falei, se não está gostando da prece nem do Evangelho, você siga seu caminho. Né? Então, desagrada
a prece, a oração e também o trabalho, né? Por isso o doutor Herman recomendava, né? Ore e trabalhe, porque aí, quando a gente está assim, percebendo alguma influência, alguma coisa, iniciamos uma atividade, um trabalho, e quem quer ficar perto de alguém que está trabalhando? O Pois é, espiritismo né? quer, né? O leviano também não quer, só quem gosta do trabalho. Então, são dois recursos aí, o estudo, né, e a prece, que favorece muito a todos nós esses momentos, né? Não vai dar tempo para eu trazer isso lá na Alvorada Cristã tem uma mensagem que é o espírito das trevas, né? Que eles tentam buscar alguém para fazer o mal que eles queriam lhe fazer. Só que ele não encontrou, mas encontrou uma criança que estava na porta do mar. E ele conseguiu influenciar aquela criança para pegar uma tiradeira e matar, tirar aquele ninho que estava na árvore, a mãezinha com seus filhotes. E ele consegue fazer. Só que o mentor espiritual dessa criança, à noite, visita a criança e mostra para ele que aqueles filhotes ficaram sem mãe e que ele era o causador. E aí ele vai e mostra que se a mãe dele morrer, como ele ficaria? Aí mostra a mãe no caixão, a mãe morta, tudo, né? E ele acorda assustado, corre para o quarto da mãe, a mãe está lá. E aí ele chega e conta para a mãe o que ele fez. Aí no outro dia ele vai até o local, vai averiguar os bichinhos que estavam caídos lá, quase mortos, porque não podia se alimentar, não tinha condições ainda, e ele pede a mãe para levar e cuidar dos bichinhos. E a partir daquele dia ele teve uma mudança. Olha como é que os nossos guias e protetores nos mostram, se você seguir esse caminho, viu lá com o marido da menina, lá, Santo Antônio e São Francisco de Assis fez, nós temos o tempo todo, gente. Então vamos terminar aqui de ler, para a gente trazer a mensagem da dona Ivone, tá? Aí ele responde, não há contradição alguma. Quando disse que o homem impelido ao suicídio estava cercado de espíritos que a isso o solicitavam. Não me referi ao espírito bons. Então a gente vê pelo tipo de que nós recebemos, pela aquela intuição, né, tudo aquilo, se é bom, se é ruim. A gente tem que ter condições de analisar para poder a gente não fazer a nossa escolha. E até uma coisa que a gente tem que saber, espíritos bons, eles não chegam perto da gente e ficam ali, não. Eles nos intuem, nos inspiram e vão fazer os trabalhos deles. Enquanto os espíritos, os nossos adversários, não vamos falar obsessão não, né, gente? Vamos falar os nossos irmãos não esclarecidos, melhorados, eles ficam ali, isso mesmo. Você não merecia isso. Porque ficam ali instigando. Se eu sou orgulhosa, a minha vaidade, meu orgulho. Se eu sou vaidosa, a minha vaidade. E aí vai trabalhando no nosso ponto fraco, de chegar o momento de a gente achar que o pensamento é nosso, não é de outro. É nós, só que nós estamos alimentando aquele pensamento ali, que vem e que ele só vai ficar realizado, não feliz, porque ele não é feliz, mas realizado quando ele conclui aquilo que ele se colocou a fazer. Aí ele diz mais, ora, tem o homem o seu livre-arbítrio, se apesar dos conselhos que lhes são dados, perseveram nesta ideia criminosa, ele a realiza e para isso é auxiliado pelos espíritos levianos. O que são esses levianos? Eles não têm compromisso com o bem nem com a verdade, gente. Então, nem aí, então, nem para nada, então não tem essa questão da responsabilidade, desse compromisso. E impuros, que o cercam e que se sentem felizes, por ver que ao homem ou ao espírito encarnado falta coragem para seguir os conselhos do seu bom guia, e muitas vezes dos espíritos de parentes mortos que o envolve, sobretudo, em semelhantes circunstâncias. Então, eles ficam ali, minando as possibilidades que nós tenhamos de sair daquela situação. E aí, nós vamos trazer... Aí a gente sabe que tem vários casos aí, como aquela mãe, que lá no céu e inferno, né? Que por amor àquele filho, ela se mata. E a gente vai entender que o amor não faz a gente se matar.
Ao contrário, o amor faz a gente entender, compreender, né, as leis divinas. Cada um tem seu tempo e o tempo daquele espírito chegou. E é tanto que depois, mais na frente, diz, né? Quando pergunta ao filho e tudo, ele diz que se não fosse a morte da sua mãe, ele estaria feliz. E ele não estava feliz porque ele amava a mãe, viu as condições da mãe, sabia o que a mãe ia passar. E que ele disse, se ela tivesse esperado um pouquinho mais, encontraria comigo no mundo espiritual, que ela já estava para partir para o mundo espiritual. Mas ela, por não deixar esse filho só, ela vai. São os nossos devaneios, né? São as nossas loucuras de querer tomar certas providências, esquecendo que Deus é Pai, que Deus nos ama, e que acima, antes desse filho ser meu, ele é filho de Deus, ele é um empréstimo que Deus me concedeu. A dona Ivone, ela trouxe para nós a mensagem que ela diz, vale a pena viver. Olha só, gente, se eu me emocionar, vocês me desculpem, porque toda vez que eu leio essa mensagem, eu não sei se é porque eu sou tão envolvida com os estudos dela, né, que me toca profundamente. Foi para o 26º encontro sobre Jesus. Bem-aventurados aflitos, vale a pena viver. Acalme a resignação adquirida na forma de considerar a vida terrestre e a fé no futuro. Dão ao espírita uma serenidade que é a melhor defesa contra o suicídio e a loucura. Aí agora vem Dona Ivone. O Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com outras obras kardecianas e os autores clássicos, foram o meu roteiro e a minha fortaleza, quando tive que enfrentar lutas e desabores, advindo dos meus passos errados nas últimas vidas terrenas, anteriores à última. Muitas vezes li e meditei neste capítulo do Evangelho, capítulo 5. Era o que ela lia todos os dias. E é interessante, ela não recomendava essa leitura do Evangelho. Ela recomendava capítulo 6, o Cristo Consolador, para todos que a buscavam, pedindo ajuda. Aí diz, bem-aventurados aflitos, e principalmente, a página do mesmo intitula, o suicídio e a loucura. Tinha quase que decalcada na memória e na minha alma, a me lembrar que todos os sofrimentos e decepções eram passageiros e que eu deveria considerar a vida terrestre como uma curta passagem que deveria vivenciar e a fé no futuro seria melhor para mim. Se eu, a despeito de todas as lutas, continuasse trabalhando no bem, educando meu espírito e aprendendo o bem sofrer, como nos diz o Evangelho. Nessas horas em que buscava neste livro luz, a calma, a resignação e as forças para prosseguir a maneira do relato de Allan Kardec em Obras Póstumas, conseguia eu também pairar meu espírito acima de todas as vicissitudes que vivia e, olhando-as de um ponto de vista mais alto, conseguia ver o quão pequenas eram diante do que o futuro reservava-me, se eu perseverasse. Posso dizer que não foi fácil vencer a fuga pelo suicídio. Ela teve momentos que pensou mais uma vez de sair pelo suicídio, gente. Tá? Foi a fuga pelo suicídio, mas não só. Os registros dos sofrimentos como suicida no plano espiritual, como também o contato com muitos deles, pela incorporação, bem como o relato dos mesmos em O Céu e o Inferno, fui vendo que seria perder tempo e dar aso à covardia moral, que desiste de lutar contra os problemas da vida terrestre. E conforme a madureza foi chegando, já estava fortalecida
quanto a essa ideia de suicídio. E posso garantir a todos vocês que o suicídio é perda de tempo, é ir ao encontro das dores maiores do que aquelas que eu fugi. Estudando, fui me fortalecendo. Trabalhando no bem, fui atraindo cada vez mais o concurso dos benfeitores espirituais. Inspirada nos exemplos trazidos pelo próprio Cristo, consegui vencer a mim mesmo. Diante de tanta felicidade pelo dever cumprido, diante do fato de ter perseverado e mantido o meu corpo físico, diante do fato de ter aprendido com a bendita doutrina espírita que a vida terrestre é quase nada diante da eternidade, pude entender as fortes palavras do Cristo, direcionada a todos os que sofrem. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Que perseverem diante das lutas e sigam, sabedores de que a felicidade os espera a todos vocês. Irmã Ivone do Amaral Pereira. Então é consolador e é de alguém que soube o que passou, né? Que se coloca numa vida presente, como foi a dela, em um país que não era seu, não tinha os conhecimentos, em uma família que não era sua, que essa família dela não acompanhou, a família dela espiritual não acompanha ela. O sonho, o desejo de casar, de ser mãe, de ser professora, tudo isso lhe foi tirado. E ela venceu. Graças a Deus temos uma memória de um suicida, né? E essas obras maravilhosas que ela nos mostra, vale a pena viver. Muita paz com Jesus. E que os bons espíritos nos guiem sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, Aniete, que Deus te abençoe, tá? E aguardamos você outras vezes. Valeu mesmo. E... Vocês aceitam? Claro, será ótimo. Foi excelente, excelente. E semana que vem, né, o tema será Conversas Familiares de Além Túmulo, né? Continuaremos no mês de novembro de 1858, e o expositor será Gilmar Machado, né? E os apresentadores serão Ricardo Gomes e a nossa Rosângela Boren, que é a coordenadora dessa tarefa, né? E antes da Rita passar o vídeo da chamada, nós queríamos convidar a Rita para fazer a prece de encerramento, porque amanhã ela estará aniversariando, né? Mais um outono. Mais um. Estamos na primavera, mais um outono. Tá bom? Aí você, por favor, faça a prece de encerramento. É isso, Tavares? Tavares entrou em... Boa noite, sim, Boa sim. noite. E aí tem parabéns em todas as línguas que a Web Rádio faz programa, né? No inglês, no italiano, Chique, né? Parabéns em todas as línguas. No italiano e no japonês. Então, parabéns a você em diversas línguas. Agora tem aquela dúvida. A pergunta que não quer calar sobre hipótese nenhuma, né? Qual é a dúvida? É essa. Vamos acertar? 70, eu fico com 94, Tavares. Eu também, eu estou com 94, estou bem acabadinha, estou bem em dia, né? Mas vou fazer 94. Parabéns para você, minha amiga Rita, e aí a todos que fazem esse trabalho maravilhoso aí da Revista Espírita. Congratulações, felicidade, happy day. Como diz aí o americano ali do norte. Obrigada, Tavares. Certo? Muitos e muitos anos de felicidade. Obrigado, querida. Forte abraço. Muito obrigada para você também. E aí a gente agradece a todos, né, que estiveram aqui conosco na noite de hoje, nesse estudo aqui que foi muito edificante, muito esclarecedor, e fechando o estudo com Dona Ivone,
simplesmente o colo que a gente precisa para finalizar, né, o nosso trabalho de hoje, porque Dona Ivone, no final de tudo, ainda é um grande colo para todos nós, né? E aí o Tavares está lembrando aqui, gente, esse é o Pix, a chave do Pix da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que quem tiver condições de fazer uma contribuição financeira, aí anotem, por favor, o Pix, porque a federação, inclusive, perdeu tudo, muitos livros dentro d'água, porque tinha ali também a questão da gráfica, né, da editora, e foram muitas perdas, não só da federação, como muitos centros espíritas também perderam-se muitas coisas. E a gente faz o convite, que a Aniette adiantou aqui para a gente, mas a gente vai trazer aqui o vídeo de chamada, mas antes do vídeo de chamada, eu queria lembrar vocês que na próxima quinta-feira, que é antes do o vídeo, a gente vai apresentar para o sábado. Na quinta-feira, nós temos a nossa live do mês de junho. E no dia 5, para quem não sabe, é o Dia Mundial, que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós vamos estar falando do meio ambiente nessa live do dia 5, do dia 6, que é na quinta-feira, com a nossa querida Bianca Elias de Oliveira, que ela vai estar trazendo para a gente como tema Espírita no Mundo, um dia para lembrar e todos para fazer. Então, vamos entender com a Bianca o que a doutrina espírita tem para nos ensinar ainda mais, além do que a gente já tem aprendido, com relação ao meio ambiente. Como é que nós estamos cuidando desse meio ambiente, né? E a Bianca vai estar falando isso para a gente na quinta-feira, às 20 horas. Aqui também na Web Estação da Luz, porque também faz transmissão ao vivo com a gente, e na TV CELD. E no domingo, nós temos um convite da obra social Antônio de Aquino, que é o 27º Encontro Espírita. 27º Encontro Espírita sobre a obra social Antônio de Aquino. Tema: Reencarnação, Divino Projeto de Luz. Voltar à Terra para muitas criaturas é um exercício de dor, sofrimento e até mesmo de angústia. Para outras, é apenas a volta ao convívio com as forças das quais realmente jamais se desligou. Reencarnado, o espírito alcança mais depressa as suas metas de progresso, à medida que vai adquirindo experiências de vida. A internação na carne é uma providência de Deus para que, como espíritos, passemos determinados níveis de provações. É assim, meus irmãos, que todos devemos entender a encarnação e a desencarnação como provas, como possibilidades que o espírito tem de caminhar bem mais depressa em busca de suas trajetórias de luz. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Que o amor único de Deus inspire nossas almas para o bem.
Antônio de Aquino. Eu me desculpo aí com o grupo que eu botei o vídeo errado. Esse não seria o vídeo da chamada. O vídeo da chamada a gente tem chamada de inscrição. Desculpe, gente, eu botei. O vídeo seria o vídeo tá na chamada. Ele tem o convite para inscrição que vai ser feito na livraria do CELD e que teremos também a evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças e jovens. Acontecerá o encontro no domingo, dia 9 de junho, de 8h30 às 13 horas, no Centro Espírita Leon Denis e no YouTube. Inclusive, a Niete é uma das trabalhadoras do YouTube, que vai estar conosco, tá bom? Então, vamos lá encerrar, que a gente já está passando da hora. Vamos, então, à nossa prece. Vamos à nossa prece agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Maria de Nazaré por essa oportunidade da reencarnação. Muito obrigada, Senhor, pelo estudo que tivemos na noite de hoje, Senhor, por mais esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, através de Kardec, através de Emmanuel, através de todos os espíritos que foram aqui citados e trazidos pela nossa irmã Maria Niete no estudo de hoje. Estudo esse que nos fala de uma dor muito grande, que é a dor moral, que nos leva ao suicídio. Abençoa, Senhor Jesus, a todos esses espíritos que ainda têm esse tipo de comportamento e pensamento. Abençoa a todos, Senhor Jesus, que estamos no planeta Terra. Senhor, muito lhe agradeço pela oportunidade da encarnação. Muito lhe agradeço por, nesta encarnação, ter conhecido e estar vivenciando a doutrina dos Espíritos. Doutrina essa que tanto nos auxilia à melhoria da nossa caminhada. E assim, Senhor, com esse sentimento de gratidão por tudo que tenho até o momento e por tudo que terei, por ser Espírito eterno, Espírito imortal, que nos despedimos, Senhor, agradecendo a Allan Kardec, patrono espiritual desse grupo de estudos, agradecendo a toda a equipe espiritual da Web Estação da Luz, agradecendo ao Centro Espírita Leon Denis e a sua equipe espiritual, ao grupo de estudos Rita de Cássia, enfim, Senhor, a todos os espíritos e todos os trabalhadores e os centros espíritas envolvidos nessa tarefa. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos os corações, que Jesus abençoe a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.